Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. 2013 foi ano de graves denúncias de desvio de dinheiro público com envolvimento de políticos de vários partidos. Foi ano do julgamento do chamado Mensalão, que resultou na prisão de políticos e executivos de alto nível. Para falar a quantas anda o combate à corrupção em nosso país, hoje entrevisto o professor de Filosofia Política da Unicamp, Roberto Romano. Professor, obrigada por estar aqui, mas a época de fim de ano é época mesmo de balanço. Então, esse balanço sobre a questão da corrupção no nosso país eu acho extremamente oportuno, exatamente por estarmos nos dias derradeiros. Professor, em ranking internacional sobre corrupção no poder, em 177 países, o Brasil ficou na posição de número 72, um lugar nada honroso. A minha indagação, aliás, eu tenho duas de imediato. Corrupção faz parte do poder? E para esse mal, tem cura? Em princípio, sim. Eu acho que, como diz Santo Agostinho, o Estado, né, se assemelha quase sempre a uma quadrilha de assaltantes, né? Forte, hein, professor? Exatamente. Isso Santo Agostinho diz isso com toda a segurança, né? Porque perto da cidade de Deus, que é a cidade perfeita, nós somos pecadores, nós somos falíveis. Justamente por isso é que os países democráticos criaram instituições para coibir o excesso do roubo, do crime, etc. Né? A Revolução Inglesa do século XVII consagrou um termo que até hoje é fundamental para nós, que é accountability, a prestação de contas. Né? Se você tem uma instituição que cobra dos governantes, nos três poderes, a prestação de contas, você pode caminhar para diminuir a corrupção. Agora, professor, nós temos no Brasil, né, tido investidas contra a corrupção e algumas conquistas, né? De imediato eu lembro da Lei Ficha Limpa. Exatamente. Né, que é uma coisa que até para ter orgulho de termos conseguido uma lei como essa para acabar com a moleza de político corrupto, condenado já em instância superior, em colegiado. Mas os nossos avanços, dá para ter orgulho mesmo? Ou isso é porque em terra de cego quem tem olho é rei, a gente fica contente com o pouco que se consegue? Nós temos avanços consideráveis? Olha, Maria Lídia, considerando-se que nós temos 500 anos de uma história altamente corrupta, porque nós surgimos para a história no período absolutista, que é o período mais corrupto da história da humanidade, né? É o período que concentrou o Estado, mas ao mesmo tempo é o período do favor, né? Do favor da corte, etc. Então, os historiadores mostram que o absolutismo é um período corrompido. Então, nós, nesses 500 anos, avançamos lentamente, mas eu diria com segurança, para um equilíbrio e para esse controle básico da corrupção. Né? Quando o senhor fala da política do favor, até arrepia. Porque essa política do favor, ela ainda prevalece. Prevalece. Ela prevalece. E eu não estou falando de um programa como o Bolsa Família. Num país que tem tantos miseráveis, num dado momento, isso pode resolver a situação de quem passa fome. Então, não se trata disso. Mas eu falo da coalizão, do sistema de coalizão partidária, onde partidos que não falam a mesma língua, ideologicamente não têm os mesmos objetivos e num dado momento se juntam para dividir o poder e nesse loteamento prevalece a política do favor. E isso vale para o governo federal e vale também para governos estaduais e também municipal, para o domínio na Câmara Municipal. Então, professor, o senhor falou do absolutismo, o senhor pegou a máquina do tempo, eu estou falando de hoje, nós não saímos do lugar? Olha, nós saímos com muita vagareza, mas saímos, estamos saindo. Olha, a professora Maria Silva Carvalho Franco, que é minha esposa, tem um livro clássico chamado Homens Livres na Ordem Escravocrata,
onde ela mostra que justamente essa prática do favor é constitutiva da sociedade brasileira. Então, no Estado não seria diferente. Então, se você tem essa prática do favor, dessa dependência, que é uma semi-escravidão, na verdade, porque quando você entra nessa troca de favores, não é dando o que se recebe, você perde a sua autonomia. Veja bem, o Partido dos Trabalhadores tinha um programa socialista. A partir do momento que ele entrou nessa troca de favores e abraçou, digamos, Paulo Salim Maluf, né, ele perdeu a sua autonomia. E, a partir desse momento, ele vem a público e diz, nós somos iguais aos outros. Isso é muito triste. Mas isso vale também para o PSDB? Vale, em São Paulo, por exemplo, parte, na coalizão partidária? Eu acho que praticamente todos. Mariane, Quando eu citei PSDB, eu estou falando num grande partido de oposição, porque o senhor falou no grande partido que está no poder. Depende de quem está dirigindo o partido e o poder naquele momento. Veja, eu não sou partidarista, mas eu me lembro de uma figura eminente como Mário Covas, né? Digamos, até era considerado ranzinza. Todo mundo se lembra. O espanhol. Aquele humor, né? Espanhol. E ele não sabia fazer esse tipo de jogo, né, que foi aprendido posteriormente por seus colegas. Então, veja, ele passou mal, inclusive, você conhece bem como boa jornalista, ele passou mal nos primeiros momentos do governo Fernando Henrique Cardoso, privatização do Banespa e tudo mais, né? Então, veja, existem exceções. O problema que eu vejo, Maria Lídia, é que nós não estamos produzindo, pela mediocridade das máquinas partidárias e da política, nós não estamos produzindo estadistas. Mas e a sociedade? Existe a cultura de tolerância com a corrupção? O próprio cidadão, na hora de quebrar o galho dele, ele também corrompe, ele paga o fiscal, porque ele está fazendo a reforminha, aquele monte de areia está lá, não podia, etc. Ele dá o cala-boca, o guarda de trânsito, o polícia rodoviário, o próprio profissional liberal que presta um serviço, é com recibo ou é sem recibo? Quer dizer, todas essas transgressões são transgressões que tem um corruptor aí, que é um cidadão comum, um homem de bem. Né? Aquela pessoa que ensina para o filho que isso não se faz, mas faz naturalmente. Existe essa cultura? Existe essa cultura e é um dos aspectos hediondos da cultura brasileira. A cultura brasileira ela é violenta, ao contrário do que se pregou nos anos 40, 50, ela é extremamente violenta e ela é subserviente nesse sentido. Né? Então, muitas vezes você vê aquela subserviência diante do superior e o pé na garganta de quem está aí embaixo. Né? É muito comum você ver isso, o tratamento... Sabe com quem pode falar alto, né? Sabe com quem está falando. Né? Não, a pessoa que é assim, exatamente, ela sabe com quem ela pode dar carteirada, exatamente, falar então alto. Nós temos essa sociedade que precisa evoluir muito e modificar muito no sentido da democracia. Professor, eu agradeço muito a sua entrevista, que é aquilo que a gente chama subsídios para a nossa reflexão, se de fato a gente pensa num país de mais qualidade nas inter-relações com o poder, entre as pessoas, né? No futuro, para as nossas crianças que estão aí, que algo possa mudar nessa direção. Vai melhorar, Maria. Muito obrigada, professor. Uma boa noite. Boa noite. Gabriel.